Sim ou não? E na outra quinta-feira eu viajei para Recife, para cultuar ali com os irmãos na DGO em Recife. E hoje, quando eu soube que os irmãos viriam para cá cultuar conosco, eu até falei para o pastor Luiz Tavares: vou descansar de novo e vocês é que vão pregar. Ele disse: não, se não for para ouvir o Senhor, eu nem saio daqui. Então, meus amados irmãos, nós estamos com uma sequência de estudos sobre a pessoa do Espírito Santo. E nós vamos continuar nesta noite. Eu digo de coração, gostaria de ouvir alguns desses irmãos, mas eles querem participar do estudo. Nós vamos pedir para o pastor Luiz Tavares deixar um versículo para a igreja e uma saudação representando todo o ministério de Recife. Até porque o pastor Francisco Nunes é o pastor daquela igreja, mas é muito conhecido da igreja, saiu daqui dessa igreja para Recife e já pregou muitas vezes aqui. Amém, irmãos? Pastor Luiz, uma palavra. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, é uma alegria estar aqui mais uma vez. Já estive aqui na posse, nosso pastor Severino Gonçalves, servo de Deus, que eu tive o privilégio, né, de conhecer servo de Deus há mais de 30 anos. Eu conheci o pastor quando ele era jovem ainda, auxiliar, jovem, pregando. Ele não me conhecia, mas eu já conhecia ele. Lá no Templo Sede, ele pregando a palavra de Deus. Instrumento de Deus, pregando a palavra de Deus. Acho que já faz mais ou menos isso mesmo. Acho que eu acrescentei um pouco, mas mais ou menos isso mesmo. Isso foi no ano de 87, 88, mais ou menos. Que o senhor não me conhecia, mas eu estava lá, né, ouvindo ele pregando a palavra de Deus. E depois, com os tempos, eu era novo convertido, né? Comecei a trabalhar na obra de Deus, junto com o pastor Jair Moraes. O senhor não conhece, mas o pastor Severino conheceu ele. Então a gente começou a fazer cruzada evangelística ali em Recife e as regiões metropolitanas. E o pastor Severino Gonçalves era um dos pregadores que pregava nas cruzadas evangelísticas. Porque Deus, eu quero deixar um versículo, a palavra de Deus, porque nosso Deus é um Deus que faz maravilha. Então, Lucas 1:37, porque diz assim: porque para Deus nada é impossível. Amém? Deus, ele faz o impossível. Aquilo que você não pode fazer, Deus faz. Quando você pensa que está tudo perdido, Jesus chega e diz: não, meu filho, não está perdido. Eu sou a tua vitória. Eu estou aqui para dar vitória. Eu quero contar aqui, pastor, ligeiro o tempo, contar aqui o que Deus fez na minha vida. Porque é bom, né? Porque Deus, ele faz maravilha. E Deus tem feito muitas coisas na minha vida. Se eu for contar as bênçãos que Deus tem feito na minha vida, vou tomar aqui umas 3, 4 horas e não conto tudo. Também os irmãos também, eu sei que cada irmão aqui tem, né, muitas vitórias para contar. Mas na minha família, irmão, são 17 irmãos. 17 irmãos. Tio, mais de 30 tios, entre tia e tios. Primo, mais de 200 primos. Sobrinho. Toda a família. Um dia eu comecei a fazer uma pesquisa na minha família e não tinha um crente. Toda a minha família é católica, não tinha um crente. Então, eu aceitei Jesus como Salvador da minha vida, porque eu com 12 anos de idade,
eu vi a minha mãe falando sobre crente. Pela primeira vez eu vi a palavra crente, com 12 anos de idade. Então, eu cheguei perto da minha mãe e ela estava falando de uma vizinha que tinha aceitado Jesus e ela estava com muito ódio no coração e com muita raiva daquela vizinha. E falando mal para outra amiga dela, falando mal mesmo. Aí eu digo, mãe, essa vizinha é tão amiga da senhora, a senhora está falando tão mal dela? Ela disse, não, porque ela é crente agora e ela não crê em Frei Damião, não crê no Padre Cícero, não crê em Nossa Senhora, e não crê em mais, aquele negócio todo. E aquilo dali, Deus começou a trabalhar no meu coração quando eu tinha 12 anos. Porque naquela noite eu fui dormir e eu fiz uma oração. E a oração que eu fiz foi essa: Deus, se tem dois caminhos, tem duas religiões, as duas não podem estar certas. Acho que uma está errada e a outra está certa. Eu não sei, Senhor. Não sei se é da minha mãe ou se é da vizinha, mas um dia eu quero estar na certa. Se for essa que eu já estou, eu vou ficar nela, mas se for a outra, eu quero ficar na outra. E passou os tempos e essa oração eu esqueci. Quando foi com 19 anos, 18 para 19 anos, eu estava na Praça da Sé, no centro de São Paulo. Sei que muitas pessoas conhecem essa Praça da Sé, em São Paulo. Estava desempregado. Tinha trabalhado uns tempos de cobrador de ônibus, depois saí do emprego, estava desempregado, sem dinheiro, não tinha para onde ir, fiquei na praça, ouvindo lá, né, alguns embolador. Sempre tem aquelas pessoas, né, que ficam embolando, cantando ali com o pandeiro na mão. E depois cheguei perto de uns irmãos que estavam pregando ali, os irmãos pregando o Evangelho, e eu me lembro que chegou um irmão para mim e disse, olha aqui, esse evangelho é para você. E Deus tomou ele, irmão, e Deus falou comigo. Aleluia. Deus é Deus fiel, nosso Deus é fiel, irmão. Aleluia. E Deus falou comigo naquele dia, usando a boca daquele jovem: tu pediste a mim, há muito tempo, para eu te mostrar o caminho. Este é o caminho. Aleluia. Glória a Deus. Nosso Deus, Ele é fiel. Ele é fiel na minha, na tua vida. Ele é fiel na nossa vida. Vale a pena servir um Deus vivo. Um Deus que escuta, um Deus que fala. Aleluia. Glória a Deus. E eu peguei aquele livro do Evangelho de São Lucas. Fui para casa e comecei a ler. Numa semana eu li umas 2 vezes. Comecei a ler. Eu tinha promessa para pagar com o Padre Cícero, com o Frei Damião, algumas promessas que eu tinha feito. Não paguei mais, não vou pagar mais. Porque Jesus já pagou na cruz. Porque Jesus não pagou na cruz. Eu aceitei Jesus. Voltei, depois cheguei lá, aceitei Jesus. Fui para o Pernambuco. Cheguei no Pernambuco lá, não tinha ninguém crente, ninguém. Eu comecei a fazer a conta, não tinha ninguém crente. Minha mãe disse, olha, meu filho, você não é mais meu filho. Meu pai chegou para mim e disse, olha, se você quiser ir lá em casa, você pode ir de manhã, meio-dia e de noite. Vá quando você quiser. Mas para falar de Jesus, você não vai mais não. Porque você chega lá falando, você só sabe falar de Jesus. Sabe, um novo convertido, quando aceita Jesus, ele não sabe falar uma outra coisa. É Jesus, Jesus salva, Jesus é bom, Jesus é poderoso. Olha, Jesus quer salvar você, Jesus quer dar vida eterna para você, Jesus quer levar você para o céu. E então, chegar lá em casa, eu começava a falar de Jesus para minha mãe, todo mundo católico. Comecei a falar para meus irmãos, falar para todo mundo, é Jesus, Jesus Salvador. E meu pai disse, não vai lá em casa para falar de Jesus não, você pode ir lá em casa fazer o que você quiser. Minha mãe disse para minha irmã, disse, eu perdi o filho meu. Para mim, eu não tenho mais aquele filho. Não tenho mais. Aí eu comecei a orar e jejuar, sabe? Orar e jejuar. Orar e jejuar. Quer ter vitória, faz isso. Ora e jejua. Jejua e ora e jejua. Foi para um ciclo de oração. Cheguei no ciclo de oração, pastor Severino. Dobrei o meu joelho de manhã e fiquei orando. Os irmãos se levantaram, meu dia. Eu digo, Jesus, fala comigo. Jesus, fala comigo, eu estou angustiado. Minha mãe não quer que eu vá lá em casa, na casa da minha mãe. Eu gosto muito da minha mãe, eu gosto muito do meu pai, gosto da minha família. Estou sendo rejeitado por todos, Senhor Deus. Eu quero que o Senhor entre na minha família com salvação, Deus.
Orei, jejuei, até 4h20 da tarde, jejuando e orando lá. O ciclo de oração terminou, foi todo mundo embora. E eu fiquei, Jesus, tu não falou comigo. Tu não falou comigo. Aí o irmão presbítero estava no púlpito, todo mundo foi embora, ele foi conversando com a irmã. Aí chegou uma irmã perto dele, pediu para ser ungida, né? Aí eu se aproximei dele também. Aí eu digo, pastor, o senhor pode me ungir? Aí ele disse, pois não, meu filho, dobra o joelho aqui. E quando eu dobrei o joelho, ele botou a mão na minha cabeça e Deus tomou aquele servo de Deus, presbítero, e disse, homem, eu sou o Senhor que salvo. Eu sou o Senhor que tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. A ti te digo, eu vou entrar com salvação dentro do teu lar, na tua família. Aguarde tão somente a providência minha que eu vou entrar. Quando Deus fala, Deus cumpre, irmão. As tuas promessas estão de pé, viu? Deus vai fazer o milagre no teu lar, na tua casa. Com poucos dias, a minha mãe aceitou Jesus. Poucos dias. Eu não precisei mais nem pregar para ela. Não precisei, porque quando Deus fala, irmão, Deus faz da maneira. Muitas vezes você quer da maneira que você quer, né? Eu também quero, muitas vezes da maneira que eu quero, mas Deus faz como quer, da maneira que quer, na hora que quer, do jeito que Ele quer, porque é Ele quem manda. É Ele quem manda. Ele manda na minha, na tua vida, na vida do teu esposo, do teu filho. Alabacanta darahá. Ele que manda. É do jeito dele, na hora que Ele quiser, Ele faz. Basta você crer. Continua orando. Minha mãe estava na casa de minha irmã minha, estava na varanda, e teve um desfile lá de uma congregação que ia inaugurar, né, e saiu de uma igreja e foi para outra, que as irmãs tudo cantando, os irmãos saíram tudo cantando. E ela passou e ficou olhando as irmãs cantando. Ela disse, esse povo é diferente. Era pensando sozinho, depois ela me falou, esse povo é diferente. Sabe que Luís está certo. E viu aquele hino, aquele não foi tocando no coração dela, começou a chorar. E naquela noite mesmo ela falou para minha irmã, olha, eu quero ir na igreja evangélica, eu quero aceitar Jesus. Aí minha irmã não era crente, falou, mãe, o que foi que aconteceu com a senhora? O que é que está acontecendo com a senhora? Aí minha mãe disse para ela, eu quero ir, você me leva? A minha irmã disse, levo, mãe, e levou ela. Quando eu cheguei em casa, eu subi, dei um glória, levantei o meu braço e agradeci a Deus, porque o nosso Deus, Ele é Deus fiel. Meu pai com poucos dias aceitou Jesus. Meus irmãos começaram a aceitar Jesus. Hoje quase todos eles são crentes. Eu olho hoje, primo, um bocado de primo crente, outro sobrinho meu que é presbítero, outros que é diácono já, trabalhando na obra de Deus, porque o nosso Deus, Ele é fiel, porque nada é impossível para Deus. Nada é impossível, irmão. Aquilo que você pensa que é difícil para você, mas para Deus não é, viu? Porque nada é impossível para Ele. Que Deus abençoe os irmãos. Maravilha. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus por isto? Diga assim, para Deus, nada